O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Ele disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra que vivida nos traz a salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, para a festa de hoje, festa de São José, o Papa, nosso Papa Francisco, nos convida a meditarmos sobre todo este ano, até dia 8 de dezembro deste ano, sobre esse personagem tão importante na história da salvação da humanidade. Eu vou partilhar com vocês agora a carta do Papa Francisco para esse tempo. Diz o Papa Francisco: para celebrar os 150 anos da declaração do esposo de Maria como padroeiro da Igreja Católica, o ano de São José, com uma carta que ele escreveu, um documento chamado Patris Corde, com coração de pai. Diz o Papa Francisco: Pai amado, Pai na ternura, na obediência e no acolhimento. Pai com coragem criativa, trabalhador, sempre na sombra. Com essas palavras, o Papa Francisco descreve São José. E o faz na carta apostólica Patris Corde, com coração de pai, publicada por ocasião dos 150 anos da declaração do esposo de Maria como padroeiro da Igreja Católica. Com o decreto queimado de modos Deus, assinado em 8 de dezembro de 1870, o Beato Pio IX quis dar esse título a São José para celebrar esta data. O pontífice convocou o ano especial dedicado ao pai São José. A carta apostólica traz os sinais da pandemia do Covid-19, que escreve Francisco. Nos fez compreender a importância das pessoas comuns, aquelas que, distante dos holofotes, exercitam todos os dias paciência e infundem esperança, semeando corresponsabilidade, justamente como São José, o homem que passava desapercebido, homem da presença cotidiana, discreta e escondida. E mesmo assim, o seu é um protagonismo sem paralelo na história da salvação. Com efeito, São José expressou concretamente a sua paternidade ao ter convertido a sua vocação humana na oblação sobre-humana de si mesmo ao serviço do Messias. E por isso ele foi sempre muito amado pelo povo cristão. Nele, Jesus viu a ternura de Deus.
que nos faz aceitar a nossa fraqueza, através da qual se realiza a maior parte dos desígnios divinos. Deus, de fato, não nos condena, mas nos acolhe, nos abraça, nos ampara e nos perdoa. José é pai também na obediência a Deus. Com seu Fiat, salva Maria, e Jesus ensina o seu filho a fazer a vontade do Pai, cooperando ao grande mistério da redenção. Ao mesmo tempo, José é pai do acolhimento, porque acolhe Maria sem colocar condições prévias. Neste mundo onde a patente, a violência psicológica, verbal e física contra a mulher, ele acolhe. Mas o esposo de Maria é também aquele que, confiante no Senhor, acolhe na sua vida os acontecimentos que não compreende, como um protagonismo corajoso e forte. Mesmo não compreendendo os desígnios de Deus para com ele, ele aceita com coragem. Por fortaleza, da fortaleza que vem do Espírito Santo na sua vida. Através de São José, é como se Deus nos repetisse: não tenhas medo. Porque a fé dá significado a todos os acontecimentos, sejam eles felizes ou tristes. Então, para esse momento da pandemia, o Papa nos convida a fazer essa oração, essa reflexão. Não tenhas medo, porque a fé dá significado a todos os acontecimentos, sejam eles felizes ou tristes. O acolhimento praticado pelo Pai de Jesus convida-nos a receber os outros sem exclusão, tal como são, com uma predileção especial pelos mais frágeis. Patris Cordis, nome dessa carta do Papa, evidencia ainda a coragem criativa de São José, o qual sabe transformar um problema numa oportunidade, antepondo sempre a sua confiança na providência divina. Ele enfrenta os problemas concretos da sua família, exatamente como fazem as outras famílias do mundo, em especial aquelas migrantes. Protetor de Jesus e de Maria, José não pôde deixar de ser o guardião da igreja, da sua maternidade e do corpo de Cristo. Todo necessitado é o menino que José continua a guardar, de quem se pode aprender a amar a igreja e aos pobres. Todo pequenino é para José um filho, que ele protege e guarda. Honesto carpinteiro, o esposo de Maria, nos ensina também o valor na dignidade e na alegria de comer o pão fruto do próprio trabalho. Esta acepção do Pai de Jesus oferece ao Papa a ocasião para lançar um apelo a favor do trabalho, que se torna uma urgente questão social. Nesse momento de tantas pessoas desempregadas, nesse tempo de pessoas com tanta dificuldade para manter a sua própria família, o Papa lança esse apelo, que é uma questão urgente e necessária. Até mesmo, diz ele, nos países com certo nível de bem-estar. É necessário tornar renovada a consciência do significado do trabalho que dignifica, escreve Francisco, e torna-se participação na própria obra da salvação. Então, o trabalho feito com honestidade, com empenho, com dedicação, com amor, e desse trabalho se tirando o sustento necessário para si e para a sua família, ele também se torna uma obra de salvação, diz o Papa. É oportunidade de realização para si mesmo e para a própria família.
núcleo original da sociedade. Eis então a exortação que o pontífice faz a todos para redescobrir o valor, a importância e a necessidade do trabalho, para dar origem a uma nova normalidade em que ninguém seja excluído, em especial diante do agravar-se do desemprego por causa da pandemia do Covid-19. O Papa pede a todos que se empenham para que se possa dizer: nenhum jovem, nenhuma pessoa, nenhuma família sem trabalho. Não se nasce pai, torna-se tal, afirma ainda Francisco, porque se cuida responsavelmente de um filho assumindo a responsabilidade pela sua vida. Infelizmente, na sociedade atual, muitas vezes os filhos parecem ser órfãos de pai, que sejam capazes de introduzir o filho na experiência da vida. Pai que não ajuda o filho a entrar na experiência da vida, na sociedade, nas divergências que os relacionamentos nos provocam. Capaz de opção de liberdade de partir. Neste sentido, José recebeu o apelativo de castíssimo, que é o contrário de posse. Castíssimo, São José castíssimo, quer dizer, não ter posse. Ele, com efeito, soube amar de maneira extraordinária e livre. Soube descentralizar-se para colocar no centro a sua vida Jesus e Maria. Interessante, numa época em que a mulher não tinha valor para o homem e a mulher era posta dos homens. José tem relacionamento de liberdade com Maria. Respeita suas decisões. Ele antecede já esse diálogo familiar de respeito de um para com o outro, aonde juntos, olhando para frente, com fé, eles caminham. A sua felicidade está no dom de si mesmo. Nunca frustrado e sempre confiante, José permanece em silêncio, sem lamentações, mas realizando gestos concretos de confiança. Veja, ele não fica lamentando as decisões de Maria, nem murmurando o que ela decidiu assumir. Ele respeita e com ela caminha. A sua figura, portanto, é exemplar. Evidencia o Papa. No mundo que precisa de paz e rejeita os dominadores, rejeita quem confunde autoridade com autoritarismo, serviço com servilismo, confronto com opressão, caridade com assistencialismo, força com destruição. Na 10ª nota da carta Patris Corde, releva também um hábito de vida de Francisco. Todos os dias, Francisco, nosso Papa, reza uma oração ao esposo de Maria. Que não se diga que eu vos invoquei em vão. E dado que tudo podeis junto de Jesus e Maria, mostrar-me que a vossa bondade é tão grande como o vosso poder. A oração, então, resumidamente, é essa. Que não se diga que vos invoquei em vão. E dado que tudo podeis junto de Jesus e Maria, mostrar-me que a vossa bondade é tão grande como o vosso poder. Essa oração o Papa Francisco reza todos os dias. Entre todos os desafios que ele enfrenta, é a oração de confiança que ele tem em São José. A carta apostólica, Patris Corde, é acompanhada da publicação do decreto das penitências apostólicas, que anuncia o ano de São José, especial convocado pelo Papa, e a relativa concessão também da indulgência especial. Então nós, durante esse ano todo, em todo mês,
teremos a primeira missa do domingo do mês, vai ser sempre dedicada a São José, aonde vamos também ler um trecho mais da carta do Papa Francisco sobre esse ano e também um pouquinho da oração, da instrução que ele dá para a vida de cada família, de cada cristão. Patrono da igreja, patrono da família. Com ele possamos caminhar nesse tempo de tantas dificuldades e tantos desafios. São José, rogai por nós. São José, nos protegei. Amém.